Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, se conosco, Senhor, envolva-nos em suas vibrações de amor, de paz e de esperança, para que as infinitas bênçãos que se derramam sobre nós em seu nome possam vivificar os nossos espíritos pela luz da verdade. Que a vossa misericórdia, Senhor, se estenda à humanidade da terra, embalando os corações tristes, sofridos, para que o alento e a esperança sejam construídos em todos os corações. Confiamos, Senhor, na presença honrada dos seus tarefeiros, que vieram ter conosco nesta manhã sublime em nossas vidas, para socorrerem a nossa indigência espiritual e para ombrearem conosco os caminhos que necessitamos palmilhar pelas retas seguras dos teus ensinamentos. Com alegria e paz em nossos corações, com extremada gratidão por tudo que a vida nos oferece, iniciamos as reflexões do seu Evangelho, Senhor, nesta manhã. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Coletânea de Preces. Esse é o capítulo que encerra o Evangelho e que tem a oração do Pai Nosso esmiuçada para o nosso entendimento e tem sugestões de preces que os espíritos superiores deixaram como apenas um modelo de orientação do nosso pensamento. É sugestivo que nós leiamos todas essas sugestões de preces para a gente mergulhar na estrutura do pensamento dos espíritos superiores quando estão em nome de Deus e de Jesus. Ontem nós começamos a primeira frase do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aqui é crer em Deus reconhecendo a sua obra. Esse é o cerne do Pai Nosso que estais nos céus, ou seja, que está em toda parte. E santificar o nome de Deus significa seguir-lhe as leis. Quando que eu glorifico, ou santifico, ou reconheço Deus em minha vida? Vivendo as leis. Porque senão eu coloco Deus distante, numa compreensão intelectualizada do que seja Deus. Agora, quando eu passo a viver os ensinamentos das leis divinas que estão em nossa consciência, este é o ponto em que eu posso dizer que tenho gratidão a Deus, que reconheço Deus na sua criação, que sinto a presença de Deus. Ontem nós falamos dessa lição belíssima da Joana de Ângeles, que é Deus em ti. Como descobrir Deus em nós. Como sentir Deus em nós. Porque estamos acostumados a colocar tudo que é superior distante e até inatingível. E a doutrina espírita veio trazer que Deus, estamos mergulhados no hausto divino. E que, portanto, está em nós. Quando que Deus se manifesta em nós? Quando a supremacia dos sentimentos possíveis a serem vividos na humanidade da Terra se manifestam. A supremacia dos nobres sentimentos que já nos é possível viver aqui na Terra, nesse momento, Deus se manifesta, porque se manifestou, supondo que a gente possa ter momentos de caridade,
No momento da caridade, daquele amor extremado, naquele momento eu manifestei leis divinas e, portanto, Deus, o Criador, se manifesta em mim através de suas leis. E quando eu as revelo na experiência do dia a dia, naquele momento, o que há de divino em nós apareceu. Por isso que nós temos o que há de divino em nós em potencialidade. Potências divinas, potencialidades divinas, que é o espelhamento das leis de Deus em nós. Então, nós trouxemos do livro Fonte Viva a lição Pai Nosso. Ela é até grande, talvez a gente desmembre só para a gente aquecer o pensamento, que chama Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhes recebemos as lições divinas. Eles estão dizendo que a gente ainda não alcançou a grandeza do Pai Nosso, que é um ato mecânico, que o significado é apenas um significado literal, de sinônimos de palavras, mas isso não é o significado dos Espíritos, né? Cada palavra dentro dela, dessa prece dominical, tem a fulguração de sublime luz. A casa tem estudado muito sobre a palavra já há muitos anos, né? Dizer que quando uma palavra é criada, ela vem com um símbolo, com um significado. E esse significado, ao longo dos anos, dos séculos, das eras, dos momentos evolutivos, ele vai se imantando cada vez mais deste significado. Então, quando falamos Deus te abençoe, por mais que os nossos sentimentos não sejam grandiosos, a vibração que sai é grandiosa, porque é o significado que isso tem. É grandioso. Quando a gente diz para um filho, um parente, alguém que está saindo do nosso lar, Deus te acompanhe, é um simbolismo, mas algo se desprende de nós, desejando que aquela pessoa se sinta protegida por Deus, onde quer que ela esteja. Então, cada palavra do Pai Nosso tem fulguração de sublime luz. Por isso que nós estamos querendo, o quanto possível, dentro da nossa referência, entender a frase Pai Nosso que estás nos céus. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus. Então, a primeira frase que Jesus disse para orar, Pai Nosso que estais nos céus. Ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Ora, se é o princípio e o fim, é um ato contínuo. Então, as nossas tarefas precisam estar imantadas do que é divino, para que a gente possa dizer, Pai Nosso que estais nos céus. É necessário começar e continuar em Deus. O ponto de partida e o ponto de chegada, Deus. Associando nossos impulsos, ímpetos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Muito pouco a gente diz sobre Deus com sentimentos, né, amigos? Muito pouco no nosso dia a dia. E aqui diz Emmanuel, o Espírito Universal do Pai, que ele não coloca Deus como espírito humano, mas universal, por falta de outra terminologia. O Espírito Universal do Pai, quer dizer que é todo o universo. Todo o universo. Há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Então, alcançando os nobres sentimentos, o quanto nos é possível,
nós estamos sobre o influxo divino que verte em favor de todos nós e que se manifestam humildemente nas nossas ações, na forma de pensar, na forma de falar, de ensinar, de fazer. Quando nós estamos contrário ao fluxo divino, isto nós interrompemos o fluxo divino em nós todos os minutos ou segundos em que o nosso pensamento, as nossas vibrações estiverem contrárias ao bem. Então, vamos imaginar quantas vezes ao dia eu corto o fluxo divino em mim. Eu intercepto. E para reconectar, o trabalho é árduo, não é instantâneo. É um trabalho árduo de recuperação da sintonia, de ações edificantes no bem, de reparação do erro que eu fiz para interromper essa corrente divina, porque eu quebrei o fluxo da corrente divina. E assim, por isso que quando a gente diz que o bem ainda é intermitente em nós, ele não é contínuo, porque os nossos pensamentos desencontrados quebram esse fluxo divino. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Então, primeiro Deus, depois os humanos da Terra. Então, isso quer dizer, na tradução de Emmanuel, essa frase que eu até grifei, porque ela é de muita profundidade, depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Então, tem dois temas no ser humano para ele desenvolver: Deus, enquanto leis, se manifestando em nós, nas nuances das leis divinas, e a humanidade da Terra, sem a qual eu não vivo a lei. Eu não tenho como vivenciar a lei sem a humanidade da Terra, sem aqueles que estão no meu entorno. Por isso, esse é o tema da humanidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Para o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que é glorificar a Deus, nas nuances de que primeiro buscamos Deus, sentimos o fluxo divino manifestado em nós através dos nobres sentimentos, e ato contínuo incluímos a humanidade da Terra, vamos identificar o que na humanidade da Terra? Aflições, lutas, males, sofrimento. Agora, quem percebe isto de verdade, não é ter notícia disso, todos temos que a mídia divulga, mas quanto nós sentimos que aquilo que dói no outro faz parte de mim, está conectado conosco, tem a ver com as nossas ações coletivas dentro da humanidade. Porque se nós não sentirmos isso, nós estaremos ainda naquele primarismo do egoísmo. Eu sei o que acontece, mas não sinto. Eu sei o que tenho que fazer, mas não vivo. Então, todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. E acabamos de falar sobre isso, né? Então, aquilo que está acontecendo num país distante, ou no nosso país, ou nos nossos vizinhos, e que obscurecem a Terra, pertence-nos, nos compõe, temos responsabilidade. Porque a nossa indiferença ainda é assim: ainda bem que não é com os meus, ainda bem que não é na minha casa, ainda bem que não é na minha família. É uma gratidão, né, a princípio, mas também é assim: que me importa lá o outro? Os soluços, que é de dor, né, de um hemisfério norte, repercutem no hemisfério sul. Um soluço de dor. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa.
o erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas, e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. É muito interessante para a gente dizer Pai Nosso que estás nos céus, sentir isso tudo, né? Porque nós fizemos já muitas vivências, a Ana e eu, com os nossos evangelizandos, ao longo dos períodos que eles foram crescendo, hoje são jovens adultos, sobre a questão de que o que está em um está no outro, como se fosse uma malha de elásticos e barbantes. Então, se um puxa de um lado do continente, o outro tem que se movimentar, estica até ele se movimentar, e isso tudo é dinâmico, porque os espíritos no planeta estão interligados por filamentos energéticos que nos compõem como espíritos da Terra, espíritos deste planeta. Então, há filamentos energéticos que imantam todos nós numa malha, numa rede, né? Uma rede de energias que nos imantam. Nós não sabemos se hoje nós não temos alguém na Sibéria que nos foi queridíssimo, ou que nos foi um grande desafeto e, portanto, está presente nos nossos sentimentos. Que temporariamente eu não posso estar com ele, mas que faz parte da minha história de espírito. Então, amigos, nós vamos fracionando essa mensagem que é ampla para a gente entender o Pai Nosso que estás nos céus. Irmãos, todos nós sentimos que a presença de Deus em nós, que é uma realidade para toda a humanidade, nem sempre ela é percebida. E em momentos de transição, semelhante ao que nós estamos vivendo agora, quando nós vivemos distraídos e viciados em tantas coisas, principalmente viciados em cerebrar tudo, ou seja, ficar raciocinando sobre isso, sobre aquilo outro, sem que esse raciocínio esteja vinculado ao coração, aos sentimentos. Esse estado de alma faz com que nós fiquemos com a percepção de Deus em nós muito comprometida. Muito comprometida. Porque definitivamente não é com o cérebro que nós temos essa percepção maior de Deus, nosso Pai, e sim com o coração. E por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso raciocínio, a nossa capacidade intelectual, ela não alcança de maneira nenhuma o que é Deus. Não tem como. É impossível. Então, quanto mais a gente pensa, mais a gente raciocina, mais a gente fica com o campo mental distante do sentimento, menos a gente se interessa por Deus, menos nós sentimos, menos ele faz parte da nossa vida. E isso é algo que nós precisamos compreender muito profundamente. Então vamos pensar assim, vamos imaginar uma pessoa, um espírito bondoso, extremamente bondoso, que a marca
que o traço, que a característica daquele ser é a bondade. A bondade é um sentimento, é um valor do espírito. E, portanto, o espírito que expressa isso 25 horas por dia, não tem como ele não ter uma percepção clara de Deus. Não tem como. Por quê? É pelo sentimento, nós, no momento evolutivo que nós nos encontramos, é pelo sentimento que temos a percepção de Deus. Raciocinou, provavelmente distanciou. Se esse raciocínio for distante do sentimento. Então, nós não estamos com isso dizendo que nós não temos que pensar e refletir, e raciocinar, não é isso. É que, geralmente, como a Célia colocou, quando a gente raciocina em nós, nos nossos, de uma maneira egoísta, orgulhosa, portanto, distante do sentimento. E como é que a gente faz para ensinar uma criança a sentir? Para que essa criança sinta Deus. Esse é o ponto. Que, como nós fazemos isso com um jovem ou com um adulto que se diz ateu, porque ateu ninguém é. Como é? Então, esse movimento ele é muito importante para nós compreendermos essa frase do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Essa frase tão luminosa, ela tem que calar fundo no nosso coração. E muitas vezes, quando nós oramos, nós enchemos a nossa mente de pensamentos altamente complexos, mas distante do sentimento. Aí a prece, ela, embora seja ouvida, nós temos a sensação de que não foi atendida. Porque o atendimento da prece não vai na direção dos nossos raciocínios. E aí, nós escolhemos um texto intitulado Diante de Deus, em que Mateus e Emmanuel vai comentar uma frase de 2 palavras, Pai Nosso, que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contenda ou altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Gente, essa frase parece assim, sem conexão com o que a gente está falando. Não indaga em torno da natureza do eterno. Porque o vínculo com Deus não tem indagação. Se você indagar, perdeu. Porque quando você indaga, você quer uma explicação. Quando você quer uma explicação de Deus, não houve essa conexão. Que, me explica. Não tem como Deus explicar. Temos que sentir o que Deus quer dizer. Simples assim. Simples assim. É a mesma coisa de uma criancinha
que está aprendendo a falar, apontar o dedinho para a lua e perguntar para o seu pai humano o que é aquilo. E a gente tentar explicar para uma criança de 1 ano que aquilo, o que é aquilo? Não, é impossível. Ela não vai acompanhar. Ela não vai acompanhar. E nós somos assim, nós queremos que Deus nos explique bem direitinho, para ver se a gente vai concordar. E às vezes a gente não vai concordar. Então, essa lição, ela vem esclarecer como é que a gente interage com Deus nosso Pai, que não é com a cabeça, que é com o sentimento. E aí ele continua: não pergunta onde mora. E aí vai, não pergunta nada. Não pergunta. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente de Pai. E quando, infelizmente, na Terra, nós temos pais humanos que às vezes a gente não admira, a gente não aprendeu a amar, a gente tem ressentimento, nós temos pais humanos que muitas vezes são cruéis, e aí a gente confunde esse sentimento que nós devemos ter por Deus, nosso Pai, que nos criou, com o Pai humano. E, na verdade, o Pai humano, ele deveria receber de nós todo o perdão, apesar de tudo, porque esse é o ensinamento de Jesus para nós. Mas muitas vezes nós confundimos esses sentimentos. E aí fica difícil nós ligarmos a Deus esse sentimento da paternidade divina. Mas Jesus, que era esse Espírito puro, puríssimo, absolutamente puro, ele não confundia na sua intimidade nada. E, portanto, trazia no seu contexto íntimo essa pureza de sentimento em relação a Deus. Porque como Deus não está fora, não está num lugar pré-determinado, e sim em nós, quando a gente diz Deus, pronto, basta. Quando nós dizemos Deus e expressamos todo o nosso sentimento nessa palavra, isso basta para que nós possamos senti-lo. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Aí de novo, porque, irmãos, a gente tem que aprender. Irmãos, nós temos que aprender, custe o que custar. Olha o que Emmanuel diz para nós: nem pesquisa indébita, nem inquietação precipitada. Sentir Deus em nós necessita que nós estejamos num estado de alma e de sentimento que, de verdade, não evoque pesquisa alguma, não evoque inquirição nenhuma. E se nós sentirmos Deus em nós, nós podemos estar na condição mais desafiadora possível. Ao sentir Deus, toda a calma se faz.
todo entendimento se estabelece. Tudo entra no eixo da verdade, da bondade, da caridade, do amor e da justiça. Tudo. Então, temos que exercitar. Temos que exercitar diariamente, enquanto não está acontecendo uma tragédia, enquanto nós não estamos submetidos a uma situação muitas vezes irreversível numa existência, nós temos que ter o hábito de sentir Deus, para que no momento crucial isso seja instantâneo em nós. Então, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Nossos irmãos evangélicos falam muito essa frase, né? Sobre a fidelidade. Deus é fiel. Nossos irmãos dizem isso. E obviamente que Deus é fiel. E nós? Então Emmanuel, ele está nos convidando à fidelidade, à confiança absoluta de que se Deus criou o universo, todos os planetas, todas as galáxias, toda a humanidade, como que ele não resolve um problema desses nossos corriqueiros, né? Porque muitas vezes a resolução de um problema, ou de uma tragédia é o próprio problema e a própria tragédia. Aquilo já é a solução. Já é a solução. E às vezes a gente não vê assim. Não sente assim. Porque nós ficamos no raciocínio que nos prioriza e não no sentimento. Portanto, vamos fazer a nossa prece e refletir cada vez mais nesse entendimento. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos aos bons espíritos que possam nos envolver com vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença e pelo Seu amor. Que nesta hora nós possamos estar vinculados ao Seu coração. Que o Senhor possa derramar sobre nós todo o Seu amor, para que neste dia possamos realizar as nossas tarefas com alegria e bom ânimo, com profundo contentamento. Que possamos, Jesus, alinharmos os nossos pensamentos e o nosso coração com o Seu e realizarmos com alegria e com bom ânimo as tarefas que nos cabem. Faça de nós, Senhor, instrumentos em Suas mãos generosas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor envolva nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa, para que nesta hora estejamos todos juntos,
orando por eles, para que recebam o que recebemos nesse instante. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.